Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião hoje, dia 20 de maio, reunião do pré-natal de alto risco. Hoje a reunião, quem vai conduzir vai ser a professora Eura, que orientou o artigo, que vai ser apresentado pelo doutor Guilherme. Então, o Guilherme pode começar a apresentação, depois vai fazer os comentários dela. Boa tarde a todos, meu nome é Guilherme, eu sou médico residente do 2º ano de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas do UFMG. Eu vou apresentar hoje um artigo que fala sobre burnout na nossa especialidade, nos médicos ginecologistas e obstetras. Eu fui orientado pela professora Eura. O artigo que a gente usou como base foi esse, um artigo recente, publicado em março desse ano. O artigo basicamente vai citando vários outros artigos, vários outros estudos sobre o tema, mais focado na nossa especialidade mesmo. E ao longo do trabalho, da apresentação, eu vou mostrando esses outros artigos também. Bom, para a gente introduzir então, a gente sabe que a vida moderna nossa é geralmente acompanhada de um estado de atenção constante. A gente tem várias informações ao mesmo tempo, o tempo inteiro. A gente tem que trabalhar em casa, tem as redes sociais, tem ligações, tem mensagens constantes sobre o trabalho, tem paciente ligando. Isso, somado com diversas outras coisas, podem contribuir para que a gente tenha um cansaço crônico e persistente. E todos esses excessos podem resultar no esgotamento da nossa força física, emocional ou motivacional, também conhecido como burnout. O burnout é, então, um colapso físico ou mental causado por excesso de trabalho ou de estresse. Todos os profissionais correm o risco de sofrer com isso, mas as estimativas são de que 40 a 75% dos médicos em geral atualmente sofram desse esgotamento profissional, o que torna o risco da gente apresentar ele ao longo da vida praticamente uma certeza. Um dos artigos que é citado nesse estudo é esse, que é um com mais de 15 mil médicos avaliando a prevalência de burnout, que nesse estudo foi definido como perda de entusiasmo pelo trabalho, sentimento de desconfiança em relação às atitudes dos outros e baixo senso de realização pessoal. E ele mostrou que quase metade dos entrevistados apresentava burnout. E aí nessa tabela a gente pode ver que a nossa especialidade figura aí entre os primeiros. Perde aí para a urologia nesse caso, mas está aí empatado em segundo lugar com outras duas. Os médicos, em geral, têm taxas de burnout que são o dobro da taxa dos adultos gerais, que não são médicos. A gente tem que lembrar que nenhuma especialidade da medicina está imune ao esgotamento e que isso foi identificado em diversos estudos, né? A presença do distúrbio em todas as especialidades. A identificação apropriada do distúrbio pode ser uma coisa difícil e que também dificulta as comparações dos estudos, porque a definição nem sempre é a mesma. Tem muita diferença aí dessa definição. Entrando um pouco, então, no assunto específico em relação à nossa especialidade, um dos estudos que mostram que o nosso estudo que a gente está apresentando mostra é esse daí, que fala um pouco sobre uma previsão que eles têm feito nos Estados Unidos de que vai ter, daqui a alguns anos, uma escassez de médicos ginecologistas nos Estados Unidos. E uma das causas que eles têm apontado cada vez mais é o burnout na especialidade. O burnout está associado a uma diminuição da produtividade clínica e a uma aposentadoria precoce. A imprevisibilidade da nossa especialidade e essa sensação de estar sempre de plantão foram citados como uma das principais causas do esgotamento na obstetrícia. Apesar disso, não foi evidenciada uma prevalência maior entre aqueles que praticam toda a ginecologia e obstetrícia e aqueles que ficam apenas em alguma subespecialidade. Aí, para a gente ir ilustrando, estou mostrando alguns estudos que foram citados no estudo inicial que a gente está apresentando. Esse daí, especificamente, é de setembro de 2019, fala sobre burnout em ginecologistas obstetras. Ele fala que o burnout, quando está presente, diminui a satisfação com o trabalho, diminui a produtividade, aumenta a quantidade de erros médicos e a morbidade dos pacientes, degrada as relações interpessoais e aumenta a desistência de médicos, um tema atual aí na nossa residência, né? Também tem a relação da dissatisfação com a carreira, aposentadoria precoce e algumas outras coisas. Esse outro artigo aí fala sobre o risco de burnout especificamente em ginecologistas oncológicos, que mostrou que 30% deles pontuaram alto para exaustão emocional, 10% alto para despersonalização e 11% baixo para realização pessoal.
tudo isso é marcador de burnout. E a pontuação geral foi de que 32% dos ginecologistas oncológicos nesse estudo apresentavam burnout. 40% deles não incentivariam seus filhos a ingressar em medicina e 10% deles disseram que não voltariam a escolher medicina na carreira se tivessem que recomeçar. Além disso, 13% tinham uma história de ideação suicida, 15% tinham uma triagem positiva para abuso de álcool e 34% relataram qualidade de vida prejudicada. Vou entrar numa parte específica dos médicos ginecologistas obstetras, que são aqueles em formação. A gente sabe que o esgotamento profissional ele pode ocorrer em qualquer ponto da carreira do médico, mas que os residentes e os médicos no início da carreira são particularmente vulneráveis. As taxas de burnout em residentes foram relatadas de ser até 75%. E aí são vários estudos que ele vai citando no estudo inicial que a gente está apresentando. Um deles mostra que dos residentes pesquisados, mais de 50% tinham altos níveis de despersonalização e exaustão emocional, e que os profissionais com esses altos níveis de exaustão tinham como consequência menor satisfação com a carreira, arrependimento de escolha da especialidade e taxa mais alta de depressão. Um dos estudos com residentes australianos encontrou uma incidência total de burnout nos residentes de 55%, sendo mais prevalente no primeiro ano de treinamento, né, com os R1s. Em um outro estudo com 204 médicos residentes de várias especialidades, nesse caso, 45% relataram burnout na dimensão de exaustão emocional, 57% na dimensão de despersonalização e 61% na dimensão de diminuição da realização pessoal. Aí aqui eu vou mostrar uma série de artigos para mostrar que o tema burnout, ele tem sido muito estudado, não só o burnout em geral na população, não só o burnout em geral nos médicos, e não só o burnout nos ginecologistas obstetras, mas vocês vão ver também vários estudos especificamente sobre burnout nos residentes de ginecologia obstetrícia. Esse, particularmente, um pouco mais antigo, mostra que 89% dos médicos estudados, os médicos residentes estudados neste estudo, apresentavam burnout moderado e 34% foram considerados deprimidos. E que os residentes dissatisfeitos com a carreira deles tinham 2 vezes mais chances de estar deprimidos. Esse outro estudo, também com residentes de obstetrícia e ginecologia, o burnout foi evidenciado em 51% deles, depressão em 32%, abuso de álcool 12%, desordens alimentares em 4,7%, uso de drogas em 1% e tentativa de suicídio em 0,4%. Mais um aqui estudo em residentes de ginecologia e obstetrícia. Nesse aqui, 58% preencheram o critério de burnout. Esse outro aqui também, mais geral, de ginecologista obstetra, mostraram que 12,9% já sofreram ou ainda sofrem de depressão e 35% já tiveram ou ainda têm problemas com insônia. Esse é um outro estudo que é mais geral, não é específico com a nossa população, um estudo grande americano que abordou de 2011 a 2017 a presença de burnout e satisfação com o trabalho dos médicos americanos, e eu quis selecionar ele porque ele tem essa tabela que serve de alerta para a gente, né? Aí na esquerda, esse gráfico à esquerda, a nossa especialidade está lá em cima em relação ao burnout, ela perde apenas para medicina de emergência. Com mais de 50% nos 3 anos citados aí, dos médicos apresentando burnout. E, em comparação, em relação à satisfação com a qualidade de vida, nós estamos lá embaixo. Nós somos só menos insatisfeitos nesse estudo que os urologistas e os neurocirurgiões. Essa prevalência nos residentes médicos tem sido cada vez mais um impacto documentado e estudado nos Estados Unidos, e por isso o Conselho de Credenciamento da Educação Médica e Pós-Graduação dos Estados Unidos, que é uma organização que certifica toda a graduação e pós-graduação médica lá, ela incluiu nos seus requisitos de credenciamento os itens 6C e 6D, que envolvem o bem-estar e a mitigação da fadiga. E os requisitos eles têm que ser cumpridos em todos os programas, eles são pontuados. É muito grande esses itens aí, 6C e 6D, por isso que eu não coloquei, mas vale a pena depois todo mundo dar uma olhada, porque são sugestões muito, muito bacanas, assim.
É importante a gente, então, identificar a causa, né? O que que a gente pode fazer para mudar e o que que a gente, para a gente saber o que que a gente pode fazer para mudar. Uma das coisas que foram vistas é que os mesmos atributos que tornam os médicos bem-sucedidos, que é o que é dito comportamento tipo A, que é um comportamento obsessivo-compulsivo com a profissão, aumentam o risco de esgotamento profissional. E, em geral, problema com autonomia, com poder de tomada de decisões, com a carga horária e com a jornada de trabalho foram os principais impulsionadores do esgotamento emocional, que é o mais forte preditor de burnout. Além disso, uma triagem positiva para depressão, uma sonolência patológica e dormir menos que 7 horas por noite foram fatores independentes de risco para se desenvolver burnout. A questão de gênero é de particular interesse na nossa especialidade, em que quase 2/3 dos médicos ginecologistas e obstetras nos estudos citados eram mulheres e mais de 80% das residentes em ginecologia e obstetrícia são mulheres. E os estudos recentes descobriram que as mulheres têm um maior risco de esgotamento que os homens. O artigo questiona diversas coisas, né, mas a gente sabe que é multifatorial. Tem aí o machismo, a pressão social, que é muito maior sobre a mulher, um maior desequilíbrio entre a vida profissional e familiar, e os distúrbios de sono, que são mais prevalentes em médicos e especialmente nas médicas, em que chega até 40%. E a importância desses distúrbios de sono tem sido enfatizada cada vez mais nos estudos, porque eles mostram que esses horários de trabalho difíceis na nossa especialidade, os turnos noturnos, o sono fragmentado, ele pode ter um grave impacto cognitivo e emocional no desempenho dos médicos no dia seguinte ao turno, e não só no dia seguinte, como eu vou falar agora. Outra causa importante e determinante do burnout é o desequilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, o fato da gente nem sempre conseguir manter uma vida pessoal por causa do nosso trabalho. O coronavírus e a pandemia também afetou negativamente, aumentou os problemas esse ano, nesses últimos anos, né? Com a carga de trabalho e a dificuldade de controle no nosso ambiente. E porque, em geral, ter um maior controle do nosso cronograma e as horas trabalhadas foi visto que está associado com menor esgotamento e uma maior satisfação com o trabalho. Essa autonomia profissional, esse apoio à tomada de decisões, uma supervisão adequada nos estágios e um apoio social foram associados com diminuição do burnout. E uma outra coisa que foi vista, que também serve para nós, é que os médicos em ambiente acadêmico tendem a ter mais taxas de burnout que em alguns estudos. E aí foi aventada as possibilidades de que o meio acadêmico às vezes é mais variável, muitas vezes ele é mais burocrático e ele é frequentemente menos eficiente. Aí uma comparação entre estresse e burnout são coisas diferentes, apesar de que o estresse costuma ser visto como a principal causa do esgotamento, mas ele não é o único, né? É uma síndrome, uma condição de múltiplas causas. O estresse, ele influencia nas nossas habilidades cognitivas e na nossa memória a longo prazo. Na fase aguda, os maiores prejuízos estão relacionados à função executiva e à saúde mental nossa. Mas no acompanhamento a longo prazo, pacientes mais estressados tiveram prejuízos de memória que foram duradouros mesmo. E o burnout, entretanto, ao contrário do estresse, ele é caracterizado por uma exaustão, uma falta de entusiasmo, uma falta de motivação e sentimento de ineficácia, com dimensões adicionais de frustração e cinismo. Essa situação resulta num desengajamento, desmotivação e uma diminuição da nossa eficácia no local de trabalho, que a gente se torna cada vez mais intrusivo. Bom, essa é uma tabela que está no artigo inicial que a gente está apresentando. Eu dei uma traduzida nela para ficar um pouco mais claro de mostrar aqui, que são, eles colocam o burnout como uma síndrome, uma condição que tem 3 áreas, né? A área comportamental afeta o nosso comportamento, afeta nossa situação pessoal e afeta fisicamente. E aí os estágios desse burnout profissional. Na parte comportamental, inicialmente a gente começa com mudança de metas, a gente se sente cansado, esgotado, a gente inicia os dias de trabalho já cansado, a gente já não tem mais aquela ansiedade, vontade de trabalhar, a gente não apresenta uma recuperação suficiente com as folgas e a gente começa a precisar se esforçar mais para desempenhar as mesmas atividades. No nível no nível intermediário ainda em comportamento, a gente começa a apresentar mais sintomas de despersonalização, que é uma falta de compaixão pelos pacientes e pelos colegas,
uma maior insensibilidade com o outro, maior irritabilidade no trabalho, comportamentos competitivos desnecessários, comportamentos passivo-agressivos, começa a responder mais lentamente aos chamados, não comparece a todas as reuniões, deixa tarefas inconcluídas e apresenta explosões de raiva. Num quadro mais grave aí de burnout, pode ter uma sensação de vazio interior, uma desconfiança patológica dos outros, uma despersonalização e procrastinação. No nível pessoal, inicialmente começa com uma necessidade de se provar, uma ansiedade, presença de esquecimentos, um prejuízo na função cognitiva, né, com uma atenção mais curta e uma rigidez cognitiva, uma maior irritabilidade, um negligenciamento com as suas próprias necessidades e um prejuízo aí na concentração. Já no nível intermediário, começa a ter pavor e medo de ir trabalhar, uma dificuldade de relaxar ou aproveitar o tempo livre, um sentimento de realização diminuído. A gente começa a se questionar do valor dos nossos esforços, sente que não tem atingido nada, perde a paixão pelo trabalho, começa a ter uma preocupação e uma raiva que contamina a vida privada, e no nível mais grave, a gente pode desenvolver apatia, depressão, que pode chegar até nível de incluir ideação suicida, e um afastamento dos amigos e dos familiares. E no nível físico, aí, inicialmente, os sintomas assim, de ansiedade, né? Bruxismo, problemas gastrointestinais, dores de cabeça, hipertensão, insônia, palpitações. No nível mais intermediário, pode se desenvolver distúrbios crônicos do sono, aumento do uso de álcool e outras substâncias, e um comportamento cada vez mais introspectivo. No nível mais avançado, pode até afetar a libido. Bom, os riscos do esgotamento, então, é que o esgotamento médico está associado com uma diminuição da nossa produtividade, a gente erra mais, a gente diminui a qualidade do atendimento do nosso paciente, a gente piora as nossas relações interpessoais, a gente diminui o próprio cuidado conosco, aumenta o risco de doenças físicas, aumenta o número de aposentadoria precoce, a gente começa a reduzir as horas de trabalho porque a gente não está dando conta, aumenta a quantidade de demissões e desistências no trabalho. E o burnout está associado a uma depressão e a um risco aumentado de ideação suicida. Considerando o que a gente viu antes, da alta prevalência de burnout na nossa população, em que a maioria dos estudos mostrou que ele atinge pelo menos metade dos médicos residentes e, na maioria da parte dos estudos, pelo menos um terço dos ginecologistas e obstetras, considerar que metade dos residentes e um terço dos médicos obstetras estão tendo uma produtividade diminuída, errando mais, se relacionando pior, tendo prejuízo na qualidade do atendimento com seus pacientes, a gente vê que é uma coisa que é importante da gente prestar atenção, né? Que é importante da gente se preocupar, porque prejudica não só a gente, né? Prejudica também o serviço e os nossos pacientes. Os obstetras devem estar atentos ao fato de que o burnout em mulheres é um indicador de infertilidade, de aborto espontâneo, de gravidez de alto risco. No estudo que a gente está apresentando, eles citam outro estudo com médicas húngaras que apresentavam burnout e elas apresentaram muito mais complicações na gravidez do que a população não médica. E um outro estudo mostrou uma relação entre estresse no trabalho e parto prematuro, baixo peso ao nascer, idade gestacional. E as próprias dificuldades de conseguir manter uma gravidez saudável também são fontes de estresse, né? E pode acabar precipitando e contribuindo para um colapso emocional e um esgotamento dessas famílias envolvidas. Bom, a pergunta que a gente tem que fazer é se a gente está em burnout, ou a gente tem que fazer para o outro também, né? O padrão ouro para diagnosticar burnout é esse Maslach Burnout Inventory. Ele é um inventário que coloca o burnout como uma síndrome tridimensional, igual naquela tabela, principalmente nos níveis de exaustão, de ineficácia e de desconfiança, e aí inclui três escalas. A de exaustão vai abordar um estado de exaustão física e emocional crônica, a de despersonalização, que vai olhar uma sensação de desconexão com os colegas de trabalho, com os pacientes, e a realização pessoal diminuída vai olhar um senso negativo de valor e de habilidade própria. Infelizmente, o Maslach é um inventório difícil, né? Ele tem 22 itens e a abordagem dele ele requer um indivíduo qualificado, que tem outras coisas, não é só X, marcar com X lá e avaliar.
precisa de um psiquiatra treinado para avaliar isso daí. Mas a gente tem uns testes mais simples que servem como triagem, para a gente ver se a gente precisa se preocupar com algum colega ou com a gente mesmo, que é a tabela a seguir. E aí a gente tem que se fazer essas perguntas. Quando a gente responde mais que 5 para essas perguntas, pode ser um indicativo de burnout. E as perguntas são: se tem um menor prazer nas outras atividades, está apresentando anedonia com as atividades em geral, irritabilidade com coisas simples, tédio, essa sensação aí de cinismo, que no inglês é uma desconfiança com o outro, não acreditar que o outro pode estar te ajudando, achar que está sempre alguém querendo fazer mal a você. Se você sente depressão ou deprimido antes de começar uma semana de trabalho, se você sente pavor ou medo antes de retornar ao trabalho, se você fica com inveja daqueles que estão felizes, se você se sente fatigado ou com energia diminuída, se você parou de se preocupar com a sua performance, isso o seu trabalho está afetando a sua família. Para prevenir, então, um número crescente de organizações tem se preocupado com isso, incluindo a COG, que tem uma área lá exclusiva orientando os cuidados com médicos residentes para prevenir o burnout. Como o estresse e a fadiga são dois dos maiores fatores de risco para o burnout, a gente tentar diminuir esses fatores é um bom ponto de partida. A melhor forma de tratar o cansaço, a fadiga, é aumentando as horas de sono. Os médicos, em geral, tendem a dormir menos que a população, e geralmente o sono que a gente consegue nem sempre é do tipo restaurador e repousante. Mas apesar disso, os estudos mostraram que nem sempre diminuírem-se as horas trabalhadas é suficiente. A gente tem que focar nessas horas de descanso e que nessas horas de descanso elas precisam resultar em relaxamento e renovação. E aí é o que eu falei, né, que o impacto de menos horas no serviço na residência ele pode ser tentado, ele pode ser criado para tentar diminuir esse risco de esgotamento, mas isso não ficou claro nos estudos. Alguns métodos de melhoria de comunicação e no fluxo de trabalho pode ajudar, né? A gente tem que ver o que está atrapalhando o trabalho, o que está lentificando o trabalho, para tentar melhorar. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente fez esse ano, né? Por exemplo, a questão do agendamento de interrupção lá na maternidade. Enfim, a gente tem que tentar ver o que está exaurindo a nossa energia sem necessidade para contribuir um pouco e reduzir esse estresse. Outra forma de reduzir o estresse alterando essa causa, a gente comunicar diretamente com quem está gerando isso, tentar resolver esse problema, gerenciar melhor o nosso tempo, tentar evitar o estresse, delegar funções, conhecer o seu próprio limite, ir embora na hora que é para você ir embora, ou aceitar o estresse, né? Criar uma resistência, alterar um pouco a percepção do que está te causando isso. Os estudos mostraram também que fazer pausas curtas para descansar, cantar, rir, fazer exercício físico podem ajudar a diminuir o estresse e que mesmo intervalos curtos de 10 minutos podem ser eficazes. Saber estabelecer metas significativas e realistas é muito importante. A gente precisa saber definir prioridades, saber que a gente não consegue abraçar o mundo, né? Nós médicos em geral temos um pouco essa tendência. A gente precisa saber separar o trabalho da vida privada, a gente precisa ter uma vida privada, manter os nossos hobbies e as nossas atividades, e a gente precisa realizar atividade física, que é uma coisa que aí diversos estudos há muitos anos já mostram que é importante para a saúde mental. Então, para reverter o burnout, a gente precisa descansar e saber relaxar, manter a nossa saúde mental, nossa saúde física, uma dieta saudável, com exercícios e exames de saúde em dia, lidar com as fontes de esgotamento, né? Identificando esses fatores aí, estabelecendo prioridades, juntar com os colegas para correr atrás de mudanças que aumentam o controle, diminuem esses obstáculos desnecessários. E como a depressão e o esgotamento podem ser virtualmente indistinguíveis, procurar ajuda profissional e aconselhamento desde o início é suspeita do quadro. Não tentar fazer tudo sozinho e automedicar com antidepressivo ou uso de álcool e outras substâncias, que é um hábito que médicos também desenvolvem. E vários estudos também mostraram que é importante ver o burnout como um problema sistêmico, digno, né, de uma comunicação séria, aprimorada, para tentar abordar uma solução sistêmica, porque a gente sabe que não é uma causa só. Para concluir, então,
Os estudos, né, que a gente citou, são vários, eles mostram que a prevalência de burnout é muito aumentada nos médicos, ginecologistas e obstetras, e que as consequências são diversas e graves, né, são muito negativas, igual a gente conversou, para todos os médicos e para os nossos pacientes também. E assim como a gente mantém um esforço para incluir a satisfação do paciente com a sua vida, a qualidade de vida dos profissionais e a satisfação deles também deve ser uma coisa que a gente tem que se preocupar. Reforçar aí que burnout não é uma frescura, não é um problema de geração, não é uma condição de pessoas frágeis ou que não estão preparadas, não atinge só quem já tem distúrbio psiquiátrico. Todos nós somos vulneráveis e todos nós podemos desenvolver o quadro. E aceitar isso, aceitar as estatísticas, aceitar que nós estamos adoecendo, que muitos de nós estão doentes, que muitos de nós estão precisando de ajuda, é importante porque é uma condição relevante que tem impacto para o serviço, tem impacto para as nossas pacientes. Então, é bom para a gente também observar e se cuidar melhor. E prevenir é a melhor forma, né, de melhorar a qualidade é uma forma, perdão, de melhorar a qualidade do aprendizado, do serviço prestado pela equipe. A gente vê cada vez mais, assim, em conversa entre os residentes, entre os médicos, o tanto que às vezes a gente acaba desistindo de correr atrás de outras coisas, de fazer um mestrado, de fazer um R4, porque muitos de nós acaba ficando esgotado ao longo da residência. Então, assim, preocupar com isso e tentar reverter isso é algo que ajuda na qualidade do nosso serviço, né? E do atendimento nas pacientes. Porque ele gera um desinteresse nos estudos, piora as nossas relações com os colegas, gera mais erros médicos. Enfim, saber que essa é uma condição multifatorial que pode atingir todos nós e que nós, como médicos, e principalmente como médicos ginecologistas e obstetras, somos particularmente vulneráveis. E por isso a gente tem que ter empatia, cuidado uns com os outros e principalmente com a gente mesmo. Bom, era isso que eu queria falar. Aqui são as minhas referências. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Vou passar a palavra para a professora Eura para fazer os comentários. Obrigada, Mário. Em primeiro lugar, cumprimentar o Guilherme, né, pela excelente apresentação. Quando eu fiz a seleção dos artigos, acho que eu mandei um 6 para eles, né, Guilherme? Foi. De cara, ele escolheu esse e eu fiquei muito feliz, porque, assim, eu acho que a gente tem que ter uma pausa para falar sobre nós também, né, Guilherme? Para refletir, né, porque os outros artigos eram sobre, acho que hipertensão, pré-eclâmpsia, epilepsia, né? E esse era o único que era uma pausa, assim, para refletir sobre a nossa qualidade de vida, né? A gente não faz muito isso, né, Guilherme? Eu acho que aí fala aí sobre você, sobre nós que já somos aí professores, né, que já estamos na estrada há mais tempo, né, e isso é muito importante, né, e você fez uma revisão extensa aí para a gente, eu acho que cabe uma reflexão muito boa para nós, então, eu quero te cumprimentar mesmo e te agradecer, né, por esses momentos aí que você nos proporcionou e quero abrir a palavra para os colegas aí, porque eu acho que cabe uma reflexão muito boa para todos nós, que se nós médicos já temos esse hábito, né, de trabalhar muito, eu acho que em tempos de pandemia isso fica mais evidente ainda, né? Quantas vezes a gente está aqui numa reunião e você está respondendo ao mesmo tempo um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp de alguém te fazendo uma pergunta, então a gente traz, assim, várias coisas ao mesmo tempo, né? E ao final do dia você está exausto, né? É sempre assim, né? Então para a gente não tem hora de trabalho, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar a nossa qualidade de vida, né? E como você disse, não é só trabalhar menos, não é só dormir mais, é ter qualidade de sono, ter qualidade de vida, né? Então, eu acho que cabe muito bem essa reflexão mesmo. Então, eu abro a palavra aí para os colegas. Obrigado, professora. Gui, vou pedir para você parar de tela que você está compartilhando. Espera aí. Pronto. Antes de abrir, eu também queria fazer uns comentários, porque realmente é um tema muito atual, né? E é uma coisa que mudou muito nos últimos anos, porque eu e a Eura e o pessoal mais antigo somos da época que se demonstrar qualquer tipo de cansaço era sinônimo de fraqueza, né? A
gente era visto, você não podia demonstrar qualquer tipo de cansaço, a gente tinha que trabalhar e dar conta de tudo. E a gente sabe que isso não é natural, isso não é humano, né? Todo mundo chega num ponto de esgotamento. Então, eu acho que realmente é importante esse reconhecimento dessas condições e para que a gente possa agir para prevenir e para mitigar, né, essas condições. Parabéns, eu acho que sua apresentação foi muito boa mesmo. Nós temos aqui algumas pessoas que querem falar. Lucas levantou a mão. Lucas? Ah, não, me desculpa, Lucas, não foi você não, foi professor, que está do lado aqui, a professora Lamanda que levantou a mão. Boa tarde a todos e a todas aí, saúde para todo mundo. Muito prazer aqui. Eu queria muito agradecer a oportunidade de ter esse momento de reflexão sobre nós mesmos, agradecer a Eura pela indicação do artigo e, sobretudo, agradecer ao Guilherme pela excelente revisão, pela forma da apresentação. Muito obrigada, viu, Guilherme? Eu que agradeço. Você me faz remeter a alguns pontos muito importantes para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, eu queria te dizer que a gente paga um preço muito alto pelas nossas escolhas mesmo, né? Escolher ser médico e também escolher ser ginecologista e obstetra traz em si, assim, uma carga de fato aumentada. E achei interessante, daquele questionário que você apresentou, se todos nós formos preencher de forma sincera, todos nós vamos ter 5 entre aquelas perguntas que estão ali. Então, menos ou mais, todos nós estamos sob pressão, né? Então, eu acho isso é muito importante a gente parar para refletir sobre essa nossa prática, sabe? E isso não remete a você diminuir horas, isso não é uma questão matemática, ou dormir de 8 para 9 horas, ou trabalhar de 60 para 58. Isso remete a gente mudar a forma de encarar esse nosso contexto cotidiano que a gente vive. Então, eu vejo hoje que a gente tem muita competição e pouca empatia, muito trabalho individual e pouco trabalho colaborativo. Então, eu penso, sabe, Guilherme, que tanto de forma coletiva, entre si, entre os profissionais, entre os pares, né, se ajudarem, como principalmente individualmente, é que eu acho que é muito interessante a gente trabalhar, com ajuda ou sem ajuda. Na verdade, eu vou te falar com toda sinceridade que eu já tenho 30 e poucos anos de obstetra e tem mais ou menos 2 anos que eu não pratico mais a obstetrícia assim, na assistência, né? Porque eu cheguei num ponto, Guilherme, que quando o telefone tocava, eu suava da cabeça até o dedo do pé. Eu vou falar que eu dava conta? Dava, mas assim, é um preço muito grande. Eu acho que a gente paga alguns preços, e eu paguei alguns preços, sabe? Com relação à minha vida pessoal, a criação das minhas filhas, posso ter falhado muito, principalmente que quando você começa a trabalhar e quando você começa a ter ganhos positivos, o ganho positivo pode ser porque você se acha que você está foda, acerta tudo, faz um parto que correu tudo bem, você se acha que está foda, passa um fórceps, acha que foi maravilhoso, aí você se sente mais foda ainda. Aí, então, pô, eu acerto tudo, pode vir 30, 40, 50 partos aqui para mim, que eu dou conta. Eu acerto até a hora do parto. Então, a gente vai entrando nessa onda, nessa vibe, e o egocentrismo toma conta. Então, esse é um primeiro ponto. A gente precisa digerir esse egocentrismo. A gente tem que lembrar que a gente não é tão foda assim, sabe? A gente é um trabalhador de saúde que a gente vai prestar assistência dentro do que a gente está dentro da nossa mão, tá? Então, a gente só começa a trabalhar isso e aprender isso quando você vê quando a coisa sai um pouco da sua mão. Então, o primeiro ponto para a gente refletir, a gente precisa trabalhar nosso egocentrismo, tá? Outra coisa que a gente precisa de trabalhar é gestão. Gestão do tempo, gestão do celular.
E eu posso falar isso por mim mesmo. A Eura está aqui de prova, a gente, quando está numa reunião, tá mandando zap para o outro, que está mandando para o outro, que está conversando com o outro. Gente, essa condição é uma condição que a gente mesmo está trabalhando para a gente chegar num ponto assim intolerável do burnout. Então, gestão do tempo. Então, você precisa de gerir seu tempo. Ele tem 24 horas, ele não tem 48. Tem que caber ali. Dormir, almoçar, né, jantar, alimentar, tomar líquido, fazer atividade física. Então, eu posso te falar que depois de 35 anos de profissão, eu ainda estou aprendendo. Né? Segundo, então, gestão do celular, gestão do tempo e gestão dessa autoestima de você se achar que é foda. Depois, cuidar do corpo, atividade física, cuidar da mente, cuidar da cabeça. Eu acho que a gente precisa de desfocar de vez em quando do trabalho com outras coisas, até para oxigenar a cabeça, e cuidar do espírito, independente da fé, independente da ou religião, ou enfim, daquilo que a pessoa acredita. É muito importante a gente ter uma conexão com algo que seja acima de nós, e que a gente acredite e que a gente acha que possa nos fortalecer. Eu tinha essas coisas para colocar para você, te dar os parabéns, aproveitar muito bem essa oportunidade e para os nossos coleguinhas deixar essas mensagens. Muito obrigada. Obrigado, professora, pela sinceridade aí. Patrícia, quer falar também? Oi, Mário. Boa noite para todo mundo. Eu não quero falar nada específico, não. Eu quero agradecer o momento que o Guilherme proporcionou, que a Eura proporcionou e que a Lamanda, assim, fechou com a chave de ouro, né, para nós e para mim, principalmente. Muito obrigada, tá? Ok. Alguém mais quer falar alguma coisa? Aquela hora eu não tinha levantado a mão, não, mas eu vou falar um negócio. Pode falar. Gente, eu gostei muito que a Marilene vai reunir com os residentes do primeiro ano. Sim, achei uma ótima iniciativa, porque estando no segundo ano, a gente vai pensando um pouco já diferente, mas eu lembro do ano passado e eu vejo em vários colegas que a gente gosta de obstetrícia, mas muitas das vezes o burnout, em todas as características que o Guilherme falou, a gente vai se reconhecendo, né? E eu quero dizer que, assim, realmente temos que tomar cuidado com ele mesmo, e a gente constantemente vai batalhando contra ele, e espero que mudanças sejam feitas mesmo, na prática, assim, para a gente conseguir mesmo com que os residentes e os preceptores também, né, todos sejam saudáveis, para que o objetivo final, que são as gravidinhas nossas, fiquem todas bem. Então, assim, é esse mesmo o objetivo final. Muito obrigado, gente. Ok, Lucas, obrigado. Mais alguém, gente, quer se manifestar? Boa noite, Mário. Boa noite, gente. Bárbara. Tudo bom? Tudo bem. Eu sou a Bárbara, sou residente de ginecologia do primeiro ano. E, assim, eu queria parabenizar o Guilherme, a Eura pelo tema, né? Que, assim, burnout não é uma novidade para nós médicos, né? Porque vem desde a escola de medicina. Todos nós passamos, assim, eu, R1, acabei de sair da faculdade e eu vejo que ainda está muito entranhado, assim, né? E agora, na residência, parece que as coisas se afloram muito, né? E apesar de ser um tema que não é novidade, infelizmente, às vezes ele é velado, né? Por uma cultura de trabalho extremo. Infelizmente, ainda existe um pouco de opressão com quem está chegando, com quem está em processo de aprendizagem, e pela cultura de tolerar o intolerável, né? De darmos conta de tudo. Igual o Mário falou na época dele, ainda consigo ver, assim, uma dificuldade de demonstrarmos fraqueza, né? E as consequências do burnout, da depressão, elas são péssimas, né? Porque pode custar a vida de um conhecido, a vida de um paciente, né? Porque 30% a 70% dos médicos estão adoecidos cuidando de outras pessoas, né? Enfim, assim, que agora nós possamos dar a devida importância ao tema
e não só discutir, né? Colocar em prática para evitar os desfechos que não são nada legais. Boa noite a todos, obrigada, gente. Obrigado, Bárbara. Bom, gente, eu acho que está na hora da gente encerrar a reunião. Semana que vem vai ser a apresentação de caso clínico, que vai ser a Luísa que vai ser a responsável. E até semana que vem. Obrigado.